Em meio ao caos das grandes cidades brasileiras, entre o samba, o futebol e as procissões católicas, existe um silêncio antigo, um silêncio que chega com o som do incenso, com o brilho dourado dos ícones, com vozes que cantam em línguas que poucos entendem, mas que falam diretamente com a alma. São templos com cúpulas em formas de chama, onde o tempo parece parar, onde homens e mulheres se ajoelham, não para pedir, mas para adorar, onde a fé não é uma opinião, mas é uma presença viva. Esta é a Igreja Ortodoxa, uma das mais antigas tradições cristãs no mundo, e sim, ela está aqui no Brasil. Mas, como uma igreja nascida em Jerusalém, moldada em Constantinopla e perseguida na Rússia, chegou às ruas de São Paulo, ao centro do Rio e aos campos do Paraná. Essa é uma história de exílio, resistência, identidade e enraizamento. Uma história que começa há mais de 2000 anos e que ainda está sendo escrita. Pararão. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, eu não sei. Bom, eu me chamo Maru, eu tenho 17 anos de idade e eu sou um religioso ortodoxo cristão e um mero estudante do ensino médio tentando popularizar a religião aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal, Sinos do Brasil Ortodoxo, e hoje eu trouxe aqui um tema que é muito difícil de você conseguir encontrar um vídeo sobre, que é a história da Igreja Ortodoxa aqui no Brasil. Não é uma história muito, como é que eu posso dizer, muito antiga, aqui no Brasil, pelo menos, pois ela chegou aqui tem cerca de apenas uns 130 anos aí. Mas ela é uma história que vai muito antes disso. Então, dito isso, a gente vai começar aqui, né? Eu trouxe um mapa mental aqui para facilitar não só a explicação, mas também a minha vida, né? Porque, pelo amor de Deus, editar tudo isso aqui seria um caos. A gente vai. Estamos com vídeos separados aqui em algumas partes: abertura, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, assim vai. Vamos começando aqui. Calma aí 2 segundos, deixa eu abrir o roteiro, que é um vídeo bem longo. Tarará, 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 tarará. Roteiro, roteiro, roteiro. Ok, bom. Parte 1. O que é a Igreja Ortodoxa? Bom, basicamente, antes da gente falar do Brasil, a gente tem que entender o que seria a Igreja Ortodoxa. Muitos confundem a ortodoxo com ortodoxia, no sentido de pensamento tradicional. Mas aqui a ortodoxia vem do grego, ortos, que significa reto ou verdadeiro, e doxa, que seria glória ou louvor. Ou seja, a igreja ortodoxa, na verdade, significa a igreja glória verdadeira a Deus. A igreja ortodoxa, ela se entende como continuação da igreja apostólica. Não é uma denominação, mas uma igreja una, santa, católica e apostólica, pois ela se vê como uma continuação direta da igreja fundada por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Tanto que foi mencionada no Credo Niceno, o mesmo credo recitado por católicos e muitos protestantes. Mas como a igreja se formou? Basicamente, nos primeiros séculos do cristianismo, surgiram muitas interpretações sobre quem era Jesus. Alguns diziam que ele era só um homem, outros que era só Deus, e para resolver essas controvérsias, os bispos de todo o mundo cristão se reuniram em concílios ecumênicos. Seriam encontros universais sobre a orientação do Espírito Santo para definir a fé comum. Esse concílio ecumênico é uma assembleia de bispos de toda a região do mundo cristão, convocados para tratar essas questões doutrinárias fundamentais. Ao longo da história, a Igreja reconhece 7 desses concílios, realizados entre o ano de 325 d.C. e 787 d.C. O primeiro concílio, ele ocorreu em Nicéia, no ano de 325, onde consta que Jesus é verdadeiro Deus da mesma essência do Pai.
Isso foi contra a heresia de Ário, que dizia que Cristo era uma criatura. E não faz muito sentido, para ser sincero. E o sétimo conselho, também em Nicéia, defendeu o uso de ícones, ou as imagens sagradas, contra os iconoclastas, que queriam destruir esses ícones. Para os ortodoxos, os ícones não são ídolos, mas janelas para o céu, porque a glória de Deus brilhou na face do Pai, e por isso ela pode ser representada. Os 7 concílios, eles formam essa base teológica inabalável para a ortodoxia até hoje. Agora, em 1054, algo dramático aconteceu. Basicamente, a igreja ela era uma só, a igreja fundamental. Mas depois de séculos de tensão política, cultural e teológica entre o Ocidente, que seria governado principalmente por Roma, e o Oriente, que seria governado principalmente por Constantinopla, os representantes do Papa e do Patriarca de Constantinopla excomungaram-se mutuamente. Eles fizeram essa separação. Esse evento ele ficou conhecido como o Grande Cisma, ou a Grande Divisão. A partir daí, a igreja se dividiu em duas: a Igreja Católica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Mas aí vem algo importante. Os ortodoxos, eles nunca se separaram da igreja. Eles se veem como os que permaneceram na fé original. Desde então, a ortodoxia ela tem se espalhado aí pela Rússia, por Balcãs, Cálcano, Líbano, Sibéria, Egito. Nossa, foi para tudo que é lado. Sempre mantendo a mesma liturgia, os mesmos sacramentos, a mesma espiritualidade dos primeiros cristãos. Afinal, eles, diferente da católica, que tem o Papa como líder e poder central que fazia mudanças na fé, os ortodoxos eles tinham um sistema onde eles ainda mantinham esses conselhos para fazer as decisões da igreja e da fé. Bem, agora a gente vai aqui para a parte 2. Deixa eu fechar isso aqui. Que seria a parte 2, primeiras raízes no Brasil. Bem, a ortodoxia, diferente do catolicismo, ela não chegou ao Brasil por missionários. Ela chegou por refugiados e por imigrantes, por pessoas que fugiam da pobreza, da guerra, da perseguição. A primeira leva veio do Oriente Médio, entre 1880 e 1910. Mais de 100 mil sírio-libaneses desembarcaram no Brasil, a maioria muçulmana ou cristã, e entre os cristãos havia católicos maronitas, católicos melquitas e ortodoxos antíquenos. Mas o que é a Igreja Ortodoxa de Antioquia? Ela é uma das mais antigas do mundo, fundada pelo apóstolo Pedro em Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristão, algo que é presente aí na Bíblia, se você quiser abrir, em Atos capítulo 11, versículo 26, basicamente. Sua sede hoje é em Damasco, na Síria. Esses imigrantes ortodoxos enfrentavam um problema grave. Basicamente, não havia padres no Brasil. Eu estou falando não no sentido de padres católicos, mas os padres ortodoxos, ou também chamados de presbíteros. Não haviam sacerdotes, então eles não podiam celebrar a Eucaristia, batizar os filhos ou casar-se de forma sacramental. Muitos foram pressionados a se tornar católico e aceitaram, para garantir o batismo do filho e o enterro cristão. Mas em 1904, uma luz surgiu. O arcebispo Germanos Scherhard, da igreja de Antioquia, fez uma visita pastoral ao Brasil. Ele celebrou a Divina Liturgia no Rio de Janeiro e em São Paulo ele batizou crianças e ungiu os doentes. Em cartas ao patriarcado, ele relatou a cerca de 300 famílias ortodoxas
espalhadas pelo país, sem pastores, sem templos, sem esperança. Ele tentou deixar um padre, mas não conseguiu. A ortodoxia estava aqui, mas era uma semente sem solo. A partir daí, a gente vem aqui para a terceira parte. As três fundadoras. O verdadeiro marco veio com a Revolução Russa de 1917. Quando os bolcheviques tomaram o poder, declararam guerra à igreja, milhares de padres, monges e bispos foram executados, igrejas foram fechadas ou transformadas em museus do ateísmo. Diante disso, centenas de milhares de russos fugiram, os chamados russos brancos, leais ao czar e à fé ortodoxa. Muitos vieram para o Brasil, especialmente para São Paulo, onde trabalharam como professores ou na indústria textil. Em 1922, foi fundada a Paróquia de São Nicolau em São Paulo. Basicamente, ela foi a primeira paróquia ortodoxa regular do Brasil. Seu primeiro sacerdote foi o Padre João Pedrosvsky, um ex-oficial do Exército Imperial Russo que se tornou padre no exílio. Mas a igreja russa estava dividida. No exterior, os bispos formaram o Sínodo de Bispos Russos no Exterior, conhecido como Rodor, ou Russian Orthodox Church Outside Russia. Eles se recusaram a reconhecer o Patriarcado de Moscou, que, segundo eles, estava sob controle dos comunistas. Enquanto isso, gregos também se organizavam. Em 1931, os imigrantes gregos eles fundaram a Paróquia de São Jorge, também em São Paulo, no bairro do Brás, onde seu primeiro pároco foi Arquimandrita Germanos Polizoides. Foi enviado pelo Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, considerado o primeiro entre os iguais na ortodoxia. Ou seja, ele não é um papa, ele não está acima dos outros, mas por ele ser o primeiro entre os iguais, ele acaba sendo mais respeitado quando o assunto é a ortodoxia. E bem, os sírio-libaneses também não desistiram. Em 1933, o metropolita Eftimios Domani visitou o Brasil e ordenou o diácono Elias Ahar como sacerdote. Em 1936, foi fundada então a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no Rio de Janeiro. Basicamente foi a primeira paróquia antioquina regular no país. 3 povos, 3 igrejas-mães, uma mesma fé, mas 3 caminhos distintos. Você pode perceber que, pela igreja não ser centralizada no Papa, igual é a católica, a ortodoxa, ela, apesar de manter os mesmos fundamentos, algumas têm muitas diferenças. Muitas não, poucas, quer dizer, poucas diferenças. Seria o seguinte, deixa eu pensar numa comparação aqui. Pensa numa música. A música, no caso, seria a igreja. A música é a fé. Ela se mantém igual, mas dependendo de qual igreja você vai, ela é tocada com um instrumento diferente, apesar de manter as mesmas notas. Não sei se isso foi uma boa comparação, mas eu acho que ela funciona. E aqui, então, a gente vem para a parte 4. Expansão pós-guerra e fragmentação. Após a Segunda Guerra Mundial, novas tragédias geraram novas diásporas. Na Romênia, em 1948, os comunistas tomaram o poder, a Igreja Ortodoxa Romena foi colocada sob controle estatal e muitos fiéis acabaram fugindo. Alguns vieram aqui para o Brasil. Em São Paulo, eles fundaram a Paróquia de São Jorge, em 1948. Na Ucrânia, após a guerra, os nacionalistas ucranianos lutaram contra a dominação soviética. Muitos foram perseguidos e, em 1949, refugiados ucranianos criaram a Paróquia da Proteção de Nossa Senhora, que fica localizada em Curitiba. Ela é ligada à Igreja Ortodoxa Ucraniana no exterior, basicamente como a Igreja Russa que a gente acabou de falar, que buscava
independência de Moscou. E também pequenas comunidades sérvias e búlgaros, eles se estabeleceram em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, mas tinha um problema. Cada grupo estava ligado a uma igreja-mãe diferente. Os russos estavam divididos entre Moscou e Roskor, os ucranianos tinham sua própria hierarquia e os gregos obedeciam Constantinopla. Durante a Guerra Fria, essas divisões elas se aprofundaram. Basicamente, a ortodoxia no Brasil era um mosaico de lealdades étnicas e políticas, não uma comunidade unificada. Enquanto isso, brasileiros natos, quase nenhum. A ortodoxia era vista como religião de estrangeiro, algo exótico, algo distante, inacessível. E assim a gente vem aqui para a parte 5, consolidação e unidade. Basicamente, a virada veio com a queda dos regimes comunistas na Europa Oriental, quer dizer, perdão. Entre 1989 e 1991, de repente as igrejas-mães puderam respirar novamente. Em 1969, o patriarcado ecumênico já havia elevado a comunidade grega à categoria de Arquidiocese Ortodoxa Grega da América do Sul, com sede em São Paulo. Seu primeiro arcebispo foi Dom Germanos Polizoides, o mesmo sacerdote de 1931. Já em 1989, a Igreja de Antioquia criou a Arquidiocese Ortodoxa Antioquena da América do Sul e Central, onde sua sede, localizada no Rio de Janeiro, sob a metropolita Elias Kiffouri, um líder visionário que incentivou o uso de português nas celebrações. Ou seja, você vê, eles foram começando a se estabelecer já, a se juntar no Brasil. Em 2001, os romenos seguiram o exemplo, onde fizeram a oficialização da estrutura romena aqui no Brasil também. Mas o marco mais importante veio em 2007. Após 80 anos de divisão, o Kor e o Patriarcado de Moscou assinaram um ato de comunhão canônica. As comunidades russas do Brasil, antes divididas, agora estavam unificadas sobre um único só bispo. Em 2003, todas as jurisdições criaram o Conselho Episcopal Ortodoxo do Brasil, ou CEOB, um fórum de diálogo, cooperação e testemunho comum. Pela primeira vez, a ortodoxia no Brasil falava como uma única voz. E bem, agora a gente vem aqui para a parte 6, que seria a ortodoxia hoje, os desafios e as esperanças, óbvio. Bom, vamos começar. Primeiramente, eu vou trazer alguns dados. Hoje estima-se que a fé ortodoxa está entre 80 a 100 mil pessoas que praticam a fé ortodoxa aqui no Brasil. Mas o perfil está mudando. As comunidades étnicas, elas estão envelhecendo. Muitos jovens já não falam mais os idiomas dos avós. Ao mesmo tempo, surge um novo fenômeno. Brasileiros natos se convertendo à ortodoxia. Não por laços familiares, mas por atração espiritual. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu frequentei a igreja católica, mas eu nunca senti como se ela fosse a correta. Eu frequentei a igreja evangélica, mas também foi basicamente a mesma coisa. Mas quando eu me encontrei com a igreja ortodoxa, nossa, amor à primeira vista, não tem como. Bom, esses jovens, né, normalmente eles descobrem a igreja ortodoxa pela internet, por livros ou por amizades. Elas são atraídas pela beleza da liturgia, né, aquela tradição toda, e pela profundidade da teologia patrística, pela espiritualidade da transformação do interior e o que os ortodoxos chamam de teoses, a divinição do ser humano pela graça de Deus. Basicamente, centros como
Centro de Estudo Ortodoxo da... Calma aí, aqui não. Centros como o Centro de Estudos Ortodoxos São Gregório Palomaz, em São Paulo, oferecem cursos, retiros e publicações em português. Em Minas Gerais, a Fraternidade Ortodoxa de São Sérgio de Radone acolhe jovens em busca da vida monástica, ou seja, para monges, etc. E nas redes sociais, páginas como Ortodoxia no Brasil, eles traduzem sermões, explicam a fé e respondem dúvidas. O grande desafio é enculturar a fé, manter a tradição milenar, mas rezar, ensinar a viver em português. Como disse o metropolita Calixto Soares, a ortodoxia não é uma relíquia de museu, ela é uma fonte de água viva. Calma, jurisdições. Aqui, falando a Igreja Grega, a gente possui cerca de 30 paróquias aqui no Brasil. A Antioquena a gente possui por volta de 25. 15 russas, 10 romenas, 8 ucranianas, 2 sérvias e uma da Bulgária. Os desafios que a gente já falou, os envelhecimentos, falta de clero, falta de baixa visibilidade pública, necessidade de agregar a cultura e os novos rumos que a igreja está tomando, né? Bem, agora vamos aqui para a parte 7 do nosso mapa. E seria o quê? Por que isso é importante? Porque é necessário a gente falar sobre a Igreja Ortodoxa aqui no Brasil. Primeiramente, ela enriquece nossa diversidade religiosa no Brasil. Um país que se orgulha do seu pluralismo, mas ainda desconhece essa herança cristã milenar, é um bagulho meio complicado. Segundo, porque preserva um patrimônio cultural imigrante único, músicas, danças, culinárias, festas como a Páscoa Ortodoxa, celebrada semanas depois da católica, povos vermelhos e o grito Cristo ressuscitou. Terceiro, porque a ortodoxia oferece ao mundo moderno como é que eu posso dizer? Uma espiritualidade alternativa, não baseada em performance, emoção ou sucesso, mas na humildade, no silêncio e na transformação interior. E finalmente, porque é testemunho da unidade de diversidade, 7 igrejas, 7 línguas, um só corpo de Cristo. Num tempo de polarização, a ortodoxia lembra que a verdadeira unidade não apaga as diferenças, ela transfigura. Finalmente, a gente chega ao encerramento. Uma semente que germina, né? A Igreja Ortodoxa no Brasil nasceu do exílio, mas hoje ela busca um enraizamento. Seu futuro não depende de números, mas de testemunhos dos padres brasileiros, das liturgias em português, de um diálogo respeitoso com a alma latino-americana. Não se trata de se tornar brasileira no sentido folclórico, mas de encarnar a fé ortodoxa na realidade do brasileiro, como fizeram os primeiros cristãos em cada nova terra. A semente foi plantada, agora ela germina. Enquanto houver uma vela acesa diante de um ícone, enquanto um Kyrie eleison for cantado nas terras brasileiras, a ortodoxia continuará sua missão, não de conquistar, mas de transfigurar. E bem, assim a gente finaliza o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ainda é o segundo vídeo do canal, então perdão se acabou ficando bagunçado. Eu tentei trazer algo mais, assim, mais dinâmico, né? Eu não vi quase ninguém falando disso. Se vocês estiverem interessados nas fontes que eu usei aqui para trazer esse estudo, eu vou colocar essas fontes na descrição, a bibliografia, né? E eu recomendo que vocês olhem por si mesmos também. Continuem buscando a história da igreja. É um assunto muito interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo.